Nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho a satisfação de receber no estúdio da TV Sim aqui em Linhares a Maria Isolina, já perguntei o nome dela pela terceira vez, que é professora aposentada, é escritora e presidente da Academia de Letras e Artes de Colatina, que é um município aqui próximo de Linhares, que fica na região noroeste. A gente vai conversar sobre suas experiências de leitura, suas experiências de escrita, e também falar principalmente sobre o papel da Academia de Letras e Artes de Colatina em ações que eles estão desenvolvendo para aproximar esse papo de leitura, esse papo de livro da comunidade em geral. Maria, bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Finalmente nós conseguimos nos encontrar, não foi? Você esteve no Rio de Janeiro há um tempo atrás, você me falou. Tá tudo bem? Você estava fazendo... Tá tudo bem. Que bom ter você aqui. Até para dar como referência para nossos telespectadores, como é que começou essa experiência sua com a leitura? Para depois a gente falar um pouquinho da experiência como professora e falar da academia. Olha, minha experiência com leitura começou desde criança. Nós tínhamos uma biblioteca em casa, né, uma estante, né, de livros. Foi incentivado já a partir da família? Meu pai e minha mãe sempre leram muito e a experiência com leitura começou desde criança. Depois, quando eu fui para a escola, principalmente quando eu fui fazer o ginásio, né, o antigo ginásio. Você fala da quinta ou oitava série? Da quinta ou oitava série. Tive excelente... Papo de quem já passou de 50 anos. Né, fala. Tive excelentes professores, né, que incentivavam muito a leitura. Nesse período, minha família tinha se mudado para o Rio de Janeiro, então nós tínhamos professores que nos levavam ao teatro. Né, e então, foi... Isso era em Colatina ou era em outro lugar? Você no Rio. No Rio de Janeiro. Eu estudei no Rio de Janeiro a partir dos 12 anos de idade. E lá eu tive muita experiência com leitura e com teatro. Havia muito esse intercâmbio, os professores levavam a gente para assistir peças, né, para assistir a shows. Então, foi crescendo, né? Uma cidade igual o Rio de Janeiro permite isso, né? Permite porque isso. Oferece muito acesso aos bens culturais. Muito acesso aos bens culturais, museus, né, exposições e professores bons também que eu tive, né? Você tem, assim, uma professora dessa época que marcou sua trajetória, que você consegue lembrar o nome? Eu consigo lembrar o nome de uma professora que foi da oitava série e depois no segundo grau, que na época era o clássico. Era o clássico, né? Fiz o clássico. Que hoje, até para nosso telespectador mais jovem entender, é o ensino médio de hoje, né? O ensino médio. Você lembra do nome dela? Na minha época era dividido, né? Quem queria humanas fazia o clássico, quem queria a área tecnológica ou de medicina fazia o científico. O científico, exatamente. Marisa Rodrigues Vaz, me lembro bem o nome dela. Do Rio de Janeiro. Uma excelente professora, né, que incentivou muito essa questão da leitura, das artes, do cinema, do teatro. Você sabe que as pesquisas sobre hábitos de leitura do brasileiro, elas sinalizam que, quando a gente fala assim, quem foi que te incentivou a ler? Ou foi a mãe, no ambiente familiar, às vezes os pais, mas normalmente a mãe, e normalmente tem uma professora que marcou a trajetória, né? Que sempre é uma professora da área de linguagens, né? Língua portuguesa, redação, literatura, não é isso? Foi o que aconteceu comigo, né? Primeiro meus pais, meu pai gostava muito de ler também, minha mãe, né? Normalmente é mais a mãe, mas no meu caso, né? Meu pai lia muito. E depois os professores, e principalmente essa professora, né, de língua portuguesa. A presença do livro em casa incentiva as pessoas a ler? Eu acredito que sim, né? Porque aconteceu comigo, né, na minha casa, e depois com meus filhos, né? Depois de casada, eu tenho 5 filhos. Você reproduziu esse comportamento com seus filhos? E eles gostam muito de ler, minhas filhas adoram ler, e 3 são da área de humanas. Como é que a sua experiência de leitura interferiu na sua escolha como professora de língua portuguesa? Como é que foi essa trajetória para que você se tornasse professora de língua portuguesa? Bom, a gente fala hoje da área de linguagens, né? Eu creio que foi por ler autores brasileiros.
né? Eu tive contato, por exemplo, com Graciliano Ramos, né? Ariano Suassuna, né? Então eu me lembro que desde a 8ª série eu conheci o Alto da Compadecida, e Vida Seca, de Graciliano Ramos, e depois os livros de Jorge Amado, e na poesia, Carlos Drummond de Andrade, principalmente Cecília Meirelles, João Cabral de Melo Neto, e outros depois, né? Me apaixonei pelo modernismo, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, né? E outros, né? Vanguardistas, né? Do início do século XX no Brasil. Como é que você conseguiu reproduzir a experiência que você teve em casa, como filha, como aluna? Como é que você conseguiu reproduzir isso? E aí como mãe, né? Para os seus alunos? O que você conseguiu fazer de diferencial que fez com que os seus alunos se sentissem interessados pela leitura, Maria? Olha, eu creio que eu sempre fui uma professora, o Marcos foi meu aluno, né? Não sei se ele pode dizer a mesma coisa. Eu gostava muito de trabalhar com projetos fora da escola. Então, eu sempre viajei muito com meus alunos. Por exemplo, exposições no Museu da Vale, peças de teatro no Teatro Universitário da UFES. Ali na UFES. Você colocar o aluno num ambiente de cultura geral, para ele vivenciar ambiente de cultura geral, né? Filmes ou documentários no Cine Metrópolis, porque Colatina, nós temos carência de espaços culturais em Colatina. Nós costumamos dizer que o jovem Colatina normalmente se diverte nos barezinhos. Né? Então, agora está se pensando num teatro, né, em espaços culturais. Nós temos o Teatro do Colégio Marista, mas é um acesso limitado. Né? Então, eu sempre viajei muito, gostava muito de sair, museu, né, da Vale, o mosteiro zen budista, né, as peças em Ibiraçu, as peças de teatro no Teatro Universitário da UF, no Cine Metrópolis, e mesmo em Colatina, nós conversávamos com o pessoal do cinema e eles passavam sessões especiais para os alunos. Né? E aí depois a gente discutia. Escola pública. Né? Eu trabalhei no Estado e no Colégio Marista. Depois, quando abriu a Escola Técnica Federal em Colatina, que hoje é IFES, né? Eu fiz o concurso, passei e fiquei só na escola. Então, eu estou falando dessa experiência, principalmente, né, lá na Escola Técnica, hoje IFES, mas antes também com os alunos do Colégio Marista, os alunos eu trabalhei com o antigo curso normal na Escola Rubens Rangel, aí eles iam à biblioteca pesquisar. Então, eu sempre gostei de trabalhar assim, escola fora da escola. Quando a gente fala de estimular o hábito da leitura em qualquer ambiente, mas particularmente na escola, por que é importante o professor ser leitor, Maria? Porque é o exemplo, né? Imagino que o exemplo o professor tem que dar. Né? E ele tem que ler com os alunos, né? Tem que discutir os livros com os alunos. Não é só passar um livro e deixar para lá, né? Então, há aquele momento de discussão na sala de aula, de trocar as experiências. Quantas vezes eu emprestei livro para os alunos? Eu lia um livro, eu falava, olha, gostei do livro, tal. Aí, professor, empresta. Aí depois o outro, estou na fila também, né? Que é uma experiência de troca bastante interessante. Interessante. E a influência de toda essa experiência sua na sua escrita? Você falou que tem um livro de português instrumental publicado, né? Sim. E também artigos publicados. Como é que você captou da sua experiência de leitura para a sua experiência de escrita? Como é que isso aconteceu? Então, a minha experiência de leitura para a experiência de escrita é principalmente porque eu sou uma autora de textos técnicos, ou, digamos assim, ensaios e artigos. Né? Eu leio um autor e escrevo sobre aquele autor. Né? Publico em revistas universitárias.
em sites de congressos, né, anais de congressos. Então, quer dizer, a minha experiência, quando eu leio um livro, eu penso, o que eu posso escrever sobre este livro? Eu trabalho muito com isso. É um texto mais para o ambiente acadêmico. Texto mais para o ambiente acadêmico, exatamente. Então, esse livro especial, né, Português Instrumental, eu fiz para uma experiência de curso à distância do IFES, que eles tinham tem um curso à distância. Nesse caso foi para o curso de informática, né? Então nós fomos para Brasília, fizemos capacitação e eu estava trabalhando como professora, né, online, né, nesse curso, e preparei o material que foi distribuído para os alunos e faz parte do catálogo nacional, né, de ensino técnico. Mas eu tenho outros textos, esse aí especificamente ligado a português mesmo, né, português instrumental, as regras de português. Agora eu tenho outros que são textos, como você disse, acadêmicos, né, artigos sobre Clarice Lispector, sobre Oswald de Andrade né, e outros autores, né, de experiências de comunicações feitas em congressos e que depois viram artigos, ensaios. Como é que está a experiência, Maria, de ser presidente da Academia de Letras e Artes de Colatina? Como é que você está gerenciando isso? São 40 pessoas, né? Até para nosso telespectador saber. São escritores, artistas de forma geral? São escritores, músicos, pessoas ligadas a vídeo, né? Que é um público que está crescendo muito hoje, produção em vídeo, né? Produção de vídeo. Nas plataformas digitais. E, quer dizer, a experiência tem sido excelente porque tem permitido a formação desse grupo e a circulação de cultura em Colatina. Nós não tínhamos conhecimento das pessoas que produziam, como eu citei, né, anteriormente, pessoas que produzem literatura infantil, que fazem poemas, que fazem outros tipos de arte, vídeos, né? Foi feito de um dos grupos de Colatina, um vídeo comemorativo do centenário da cidade. Então, essa experiência é boa porque você articula esse pessoal todo em torno da cultura. E é uma oportunidade também para você conhecer, conviver e compartilhar experiências com pessoas de várias áreas da cultura. Muitas vezes você até então nem conhecia essas pessoas. Exatamente. Apesar de viver na mesma cidade. Não, isso foi primordial, porque vivemos na mesma cidade, mas nós não nos conhecíamos. Aí pessoas fazendo arte muito boa, muito interessante, escritores com contos maravilhosos, com romances, e muita gente sem publicar, né? Então agora nós estamos começando a crescer, não temos o CNPJ ainda, né? Vamos providenciar isso, mas a academia já está registrada. Formalizar, né, aquele aspecto burocrático. Nós já temos o registro em cartório, tudo isso, mas a academia vai crescendo aos poucos, né? Então, com esse crescimento, nós temos que providenciar outras questões burocráticas, até para recorrer a leis de incentivo à cultura, editais, né? Exatamente, para publicação. Lá em Colatina, nós fazemos nossas reuniões na Biblioteca Municipal. E, junto com a Secretaria de Cultura e Turismo, né, com o secretário Adilson Vilaça, nós estamos realizando esses projetos dentro da biblioteca, que com isso mobiliza também a biblioteca, chama as pessoas, né, para participarem da biblioteca. Porque não fica só aquela biblioteca, as pessoas reclamam que hoje os alunos não querem ler, os jovens não querem ler. Então é uma oportunidade também de mostrar a biblioteca para as pessoas. Na verdade, né, Maria, a biblioteca deixou de ser há muito tempo
há muitos anos, apenas um local onde se guarda livro e que as pessoas ficam ali esperando as pessoas irem lá pegar livro emprestado. A biblioteca, ela é um ambiente que é dinâmico. Eu costumo dizer que ela é um corpo em movimento, né? E tem que desenvolver ações para atrair as pessoas para o ambiente da biblioteca. Porque a gente tem uma questão, nós temos um baixo nível de leitores no Brasil ainda, esse número está melhorando, e a pessoa não vai se sentir interessada por aquilo que ela não conhece, né? Se a pessoa não tem o hábito da leitura, como é que ela vai reconhecer a biblioteca como algo importante? Então, a biblioteca que tem que desenvolver ações, é igual a gente vai falar da questão, o que a Academia de Letras pode fazer, né, por Colatina. A gente vai falar disso agora, que eu vou te fazer essa pergunta. Então, a gente tem exemplos, por exemplo, exemplos de trabalhos brilhantes. Por exemplo, a Biblioteca Pública Municipal de Vitória, que é coordenada pela Elisete Cazé. Faz um trabalho extraordinário junto da comunidade. E principalmente utilizando a conexão com as escolas da rede pública, né? Leva os alunos da biblioteca, escritores estimulados pela biblioteca vão nas escolas dialogar com as crianças, com os meninos. Qual a importância que a Biblioteca de Letras e Artes de Colatina vai ter para a comunidade de Colatina? A academia, né? Desculpa, a academia. Então, esses projetos, nós temos participado de semanas culturais nas escolas, não é? Já alguns membros da academia já participaram, desde o ano passado, da Semana Cultural do IFES de Itapina. Okay. Alguns membros da academia também já participaram da Semana Cultural do IFES Campus Colatina mesmo, né, de atividades em outras escolas, né, e até em outros municípios. Nós já estivemos em Santa Maria de Jetibá, já estivemos em Cariacica, já conseguimos divulgar o trabalho de alguns dos nossos membros na própria cidade. Né? Então, vai cooptando, né, as pessoas para as atividades culturais. Eu acho que isso é importante, é um papel importante da academia. Né? Fazer essa divulgação da produção dos seus membros, mas também chamar as pessoas, mostrar o que a academia faz, né? Para essa circulação de cultura. Por exemplo, nós não tínhamos nenhuma revista de literatura em Colatina. Então, um dos membros da academia, o Zião, né, criou uma revista que já está no 8º número, vai para o 9º número, de poemas. As pessoas mandam os poemas, a publicação é feita de uma forma bem, vamos dizer, quase que artesanal. Né? E esses poemas têm sido apresentados semanalmente num bar lá da Avenida Beira Rio. Então, as pessoas que estão ali, que foram ali para beber, para comer e tal, ficam conhecendo, fazem parte do sarau. É um sarau literário que está acontecendo em público. Maria, obrigado por participar do nosso programa Sim para a Literatura e por ajudar a enriquecer a agenda de entrevistas semanais que nós veiculamos nas nossas edições. Tá. É sempre bem-vinda. Obrigada. E Adilson Vilaça, você é nosso convidado aqui, quem sabe para uma das próximas edições, né, do nosso programa Sim para a Literatura. A gente está com a agenda bem apertada de entrevistas, né? Eu já estou marcando para a partir de fevereiro do ano que vem. Que bom. Mas quem sabe, Adilson, a gente conversa e vai ter você aqui numa das edições de novembro ou de dezembro, tá bom?